Somente com alegria é que a gente realiza bem, mesmo até as tristes ações. Guimarães Rosa. O programa de hoje fala sobre luto. E a gente vai conhecer a história do Sandro, que perdeu a namorada há poucos meses. Em junho, a Karina estava na academia e ela teve um desmaio. E nessa busca do que estava acontecendo, se era alguma anemia por causa de alguma vitamina, alguma carência, a gente foi descoberta que era realmente leucemia que ela tinha. Quando alguém morre, um pedaço de nós morre junto. Mas um grande pedaço daquele ser que morreu vive em nós. Eu acho que a saudade é um outro jeito de você amar aquela pessoa. Vamos lá gravar, gente? Oi, Maria Helena. Oi, Patrícia. Tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vinda. Senta aqui, ó. Obrigada. Maria Helena, o que é o luto? Luto é uma resposta, uma reação que a pessoa vive após o rompimento de um vínculo, de alguma relação que seja significativa para ela. Não é? Não existe possibilidade de você estar vinculado a alguém, esse vínculo ser rompido e você não viver um luto. Existe uma terapia ou algum método para acompanhar uma pessoa que tenha dificuldade de expressar seu sofrimento, de vivenciar esse sofrimento todos esses níveis que você estava comentando? Existe sim. Se é que eu posso dizer alguma coisa genérica, eu diria que é encorajar esta pessoa a suportar a dor, porque a gente se defende muito da dor, né? A gente quer fugir e se defende, e com isso é pior, é mais difícil, mais pesado o trabalho todo que eu faço para afastar-me da dor do que enfrentando. E a psicoterapia trabalha muito nesse sentido, encorajar a pessoa a viver aquilo. Desmanchar um pouquinho a ideia de que luto é tristeza, tristeza que se expressa no choro. Isso é só uma pequena parte da experiência do luto, né? Agora a gente vai conhecer a história do Sandro, que acompanhou a luta da namorada pela vida. Sandro e Karina namoravam há mais de 4 anos quando uma leucemia mudou o rumo dessa história. Do dia para a noite, Sandro teve que enfrentar uma grande dor e, ao mesmo tempo, encarar uma nova vida. Meu nome é Sandro e há 1 mês e meio eu perdi minha namorada Karina por leucemia. A gente se conheceu por intermédio de uma amiga da Karina. Eu trabalhava no escritório de arquitetura, essa amiga dela entrou para trabalhar de estagiária. Eu entrei no escritório, bati o olho no Sandro e cismei que ele combinava com a Karina. Não sei de onde saiu isso, mas foi o que aconteceu. E eu comecei a combinar com ela uma maneira de apresentar os dois. Aí a gente foi pra boate, véspera de feriado. Eu comentei com ela que eu ia mandar uma mensagem pro Sandro para ver se ele não queria ir. Pra aparecer lá, né? Poderia ser uma oportunidade. Ele não respondeu a mensagem. Aí a gente entrou na boate e a gente deu de cara com ele lá, na boate. Foi aí que tudo começou. Ela se encantou com ele de primeira, assim. Ela sentiu uma conexão muito grande com ele, assim, de cara. Essa caixinha aqui é a minha arquinha do tesouro, né? Mostrar pra vocês algumas coisas que tem. A gente ainda não namorava, a minha ideia era ter deixado com ela antes de eu viajar, eu não consegui. Então, na volta, eu já estava com ele comprado e quis dar para ela. Foi algo realmente espontâneo. Tava um momento bom ali, um clima de muito amor e eu pedi pra gente oficializar. Esse livrinho, que é de 1 ano, conta, cara, a nossa história toda, como se fosse um livro relatando o lado dela. Então é legal que eu tive o meu lado e soube como é que foi o lado dela. O Sandro sempre foi assim, muito quietinho, muito tímido. E ela veio também do jeitinho dele. Tudo que ele quis, tudo que ele buscou, ele encontrou nela.
já estávamos com nossos planos de morar junto, de casar, e tínhamos acabado de comprar um carrinho juntos, que a gente fazia nossas coisas, viajar. Em junho, a Karina estava na academia e ela teve um desmaio. E nessa busca do que estava acontecendo, se era alguma anemia por causa de alguma vitamina, alguma carência, a gente foi descoberta que era realmente leucemia que ela tinha. Nesse momento ela ficou bem mal, mas o nome da doença nunca me assustou. Ele que colocou o Sandro uma coisa que podia ser vencida, tanto para ela como para nós pais também. Ela me contou que estava doente, acho que no dia que ela ficou sabendo. Eu fiquei com bastante medo. Quando ela teve o diagnóstico da leucemia, ela estava com 25 anos, processo bem violento. Em todos os processos de reação, que tinha enjoos, teve a perda de cabelo. Esse aqui foi após o carnaval, e a Karina aqui, muito elegante, com o seu bonezinho, e ela estava sempre muito alegre, e principalmente com o nosso neto. Ela gostava muito de estar com ele. Quando a gente soube da necessidade de um doador de medula, o nosso foco mudou. Não era mais apenas para ela. A gente precisava das pessoas, precisava de cada vez mais doadores de medula. Então a gente fez um vídeo alto astral, divertido, não queria nada pesado, musiquinha. Vamos mostrar e explicar para vocês como é fácil fazer cadastramento para ser doador de medula. Isso foi muito bom para ela. Ela estava se sentindo como um instrumento de ajuda, não só dela, para salvar a vida dela, mas como ajudar muitas outras pessoas. Quando a médica veio me falar que poderia ser a doença no intestino e que isso era muito difícil, eu dei uma baqueada, Tinha que dar aquele colo e aí eu percebi que talvez a coisa não acontecesse mais, que a gente poderia perder a Karina. Aí a gente sabia que era o momento e nós fomos para lá rezando para saber como sustentá-lo, como acolhê-lo. Era uma contagem regressiva. A gente via o nível de oxigênio baixando e a gente sentia ela indo. E nós já estávamos com o pensamento pedindo ajuda naquela passagem. Veio uma enfermeira e falou assim, tira o seu filho daqui. Aí eu falei, deixa ele fazer até o fim o que ele puder fazer. Antes dela adormecer, ela me disse eu te amo sem nada, sem eu ter dito nada a ela, sem ela ter me falado nada. E ela dormiu, foi as últimas palavras que ela me deu. Nós éramos um só, então agora eu fiquei como se fosse uma metade, entendeu? Faltando ter essa troca, ter a quem eu dar todo esse meu amor e receber dela também. Oi. Bom dia. Bom dia. Prazer. Muito prazer estar com você. Por favor, senta aqui. Monja Cohen, como é que o budismo vê a morte? Nós até dizemos que vida e morte são uma coisa só. Em vez de nós pensarmos que a vida se opõe à morte, a morte se opõe à vida, há um processo incessante de transformação. Tudo está se transformando o tempo todo. E quando as causas e condições desta nossa vida humana cessam, esta vida cessa. Mas a vida, como um processo muito maior do que as nossas identidades pessoais, ela não cessa. A tanatologia é a ciência que estuda a morte. A palavra é de origem grega. Thanatos, deus da morte. Logia, estudo. Thanatos era um deus com coração de ferro e entranhas de bronze. Simbolicamente, Thanatos é o aspecto destruidor da vida. A tanatologia surge na década de 60 para ajudar enfermos em fase terminal, seus familiares e profissionais de saúde. Hoje, os cursos de formação incluem outras situações de perda, como separação. O luto tem etapas? Tradicionalmente se entendia que sim, se entendia que havia etapas e que elas deveriam ser percorridas naquela sequência. Hoje não se tem tanto a preocupação de
tentar encaixar a pessoa naquela etapa e depois passa para outra, etc. Não tem isso. A pessoa vai vivendo o seu cotidiano e cada dia vai mostrando para ela essa realidade. Eu acho que isso tem mais força num luto sadio do que a preocupação em seguir as fases, as etapas. Como é que você definiria o luto? Nós sentimos uma dor, uma tristeza, esse vazio dessa trama, dessa tessitura da vida onde um fio se rompeu. E há um grande vazio, há um grande buraco, há um espaço que ficou aberto, porque nos nossos relacionamentos, nos nossos pensamentos, nos nossos encontros, nos nossos ouvidos, havia essa voz, essa presença que de repente foi afastada. Então, realmente há um vazio muito grande. E não é que eu tenha que preenchê-lo com alguma coisa. Eu vivencio essa ausência, eu vivencio este vazio, mas ao mesmo tempo em mim este ser humano está vivo, porque eu sei as suas falas, eu sei o seu olhar, e esse seu olhar se torna um pouco meu olhar. Há muito sofrimento ainda com a morte, né? Sandro tem 30 anos e é a história de uma grande perda. Há poucos meses, a namorada faleceu depois de enfrentar uma leucemia. O Alternativa Saúde de hoje fala sobre luto e como é possível viver esses dias tão difíceis. Apesar de ter várias filosofias e religiões que tentam amparar essa situação, há muito sofrimento ainda com a morte, né? Eu sempre digo às pessoas que vêm falar comigo, quando alguém morre, um pedaço de nós morre junto. Mas um grande pedaço daquele ser que morreu vive em nós. Sandro acompanhou dia a dia a batalha de sua namorada contra a leucemia. Depois de quase 1 ano de tratamento, o fim inevitável, a dor e a tristeza. Meu nome é Sandro, estou completando 30 anos hoje e há 1 mês e meio eu perdi minha namorada Karina por leucemia. A gente já tinha todos os planos juntos, né, de vida, de casar, de ter filho. Então foi uma perda que realmente tirou meu chão. A falta dela é diária. Porque quando você fala com uma pessoa todo santo dia, qualquer probleminha, qualquer coisa legal, eu já me peguei pensando, eu tenho que contar isso pra Karina. Comecei a lembrar do quanto ela realmente acrescentou para mim. Ela dizia que eu era um anjo na vida dela e agora eu vejo que o anjo que passou na minha vida foi ela, né? Não somos tão ruins quanto pensamos que somos, porém nem tão bons quanto nos imaginamos ser. Não somos menos nem mais, somos o que simplesmente somos. Iguais a tantas pessoas que lutam para serem melhores do que são. Em casa tem uma base espírita e eu fui a tudo, cara. Fui a palestras espíritas, fui convento de freiras católicas. Tomemos unicamente a Jesus. Cada um de nós tem uma missão aqui. A Karina teve a dela, o Sandro está descobrindo qual é a dele. Esse entendimento faz com que a gente veja esse luto como um acontecimento que não existe volta e que é um momento chegado. É lógico que em várias situações ele vai sentir a falta. Isso é óbvio, até porque ele ainda está vivendo sem ela, mas com ela. Essa força interior, para nós, é uma surpresa. A gente, até por ele ser mais discreto, falar pouco, se revelou uma pessoa de uma força muito grande interior e com conteúdo que a gente nem imaginava que ele tivesse. A gente acabou descobrindo um filho nesse momento. Essa semana eu ganhei, acho que um presente muito bom, que me deixou muito feliz, que não tinha sonhado com ela ainda. Pareceu realmente que eu tive com ela. Foi uma sensação muito boa, muito forte. Essa sensação do abraço, do amor, da saudade ali, de você estar muito tempo realmente sem se ver e de sentir
Quando eu acordei, cara, eu tava em estado em transe, assim, né? Então, pra mim, valeu esses 30 anos, foi o melhor presente que ela podia me dar. Com a morte de Karina, Sandro vive um dia de cada vez. A saudade agora faz parte da sua rotina. Você acha que o fato, por exemplo, de você poder acompanhar uma pessoa que está morrendo, te prepara para o luto? Ajuda muito. A possibilidade de você perceber aquela realidade, se despedir. Muitas vezes você quer agradecer por alguma coisa, não é? Isso nos permite amar bem, amar com qualidade, porque aí no luto você não ficará com remorsos. Eu deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo. Na hora de dizer adeus, cada religião, cada crença tem seu ritual bem particular. No catolicismo, o padre lê textos da Bíblia durante o enterro e flores são jogadas no caixão. No budismo, durante o funeral, uma vela e um incenso são acesos. Um vaso representa a benevolência de Buda e um sino é tocado para alegrar o espírito. No judaísmo, o corpo é envolto em uma mortalha branca. Familiares mais próximos podem rasgar um pedaço das suas vestes, marcando a perda do ente querido. Na tribo dos índios Bororó, o corpo é enterrado em cova rasa até que os ossos sejam descarnados. Um índio tem que matar uma onça e entregar aos parentes que só então podem voltar para o convívio da tribo. Eventualmente as pessoas não se desligam nunca, né? A saudade é eterna, né? Você pode ter saudade, mas uma saudade gostosa, uma forma de você lembrar daquela pessoa. Eu acho que a saudade é um outro jeito de você amar aquela pessoa. Porque a saudade é composta de tudo que havia no que você viveu. Mas a saudade fundamentalmente está inserida na saudade a falta. Exato. Eu acho que é com essa dificuldade que as pessoas vivem, né? Exatamente, de você aceitar que a saudade é o que está na ausência. Você percebe, por exemplo, no seu trabalho, pessoas que a vida assim, mudou completamente através da perda de alguém? O Alternativa Saúde de hoje fala sobre o luto e conta a história de Sandro. Ele perdeu a namorada há poucos meses para leucemia. Você percebe, por exemplo, no seu trabalho, pessoas que a vida assim, mudou completamente através da perda de alguém? Tem, sim. De uma transformação pessoal, assim? Sim. E aí vem uma preocupação que seja uma transformação para que esta vida chegue num outro nível de entendimento, de possibilidades. A morte precoce da namorada fez Sandro se deparar com o sofrimento diário e irreversível. Para viver o luto, ele foi em busca de novos caminhos. Comecei a buscar coisas que me fizessem bem para o meu interior. Que eu passei realmente a olhar a vida como missão realmente, o que eu estou fazendo aqui, o que é importante. Então eu comecei a buscar estudar realmente mais o espiritismo, que a gente já tem essa base de frequentar mais, e passei a ter um contato com um estudo de hinduísmo que envolve a meditação e yoga junto. E é algo que tem sido muito importante e muito bacana para mim. Meditação me tranquiliza, é o momento que eu estou ali no meu autoconhecimento. Tem até um ditado da meditação que eu vi: importante é manter a mente quieta, a coluna ereta e o coração tranquilo. Ver realmente Deus dentro de cada pessoa, dentro de cada ser, dentro de cada coisa natural. Então, isso tem modificado minha alimentação. Eu estou partindo para uma alimentação vegetariana agora. O luto, para mim,
eu acho que é essa falta, é essa saudade, mas eu encaro de uma maneira diferente. Claro que às vezes eu fico triste, às vezes eu vejo foto, eu vejo mensagem, realmente eu fico triste. Dá uma saudade um pouco maior. A saudade vai ser constante sempre. Mas eu acho que eu encaro de uma maneira diferente, é como se fosse um até logo. O sorriso é algo que eu até escrevi uma frase no meu braço que é: um dia não vale nada sem um sorriso. Aprendi muito com a Karina isso e tenho visto cada dia mais que um sorriso rompe qualquer barreira. A dor e a dificuldade sempre nos ensina muito. Tiramos muito disso, somos diferentes hoje. Ele nos trouxe realmente essa oportunidade de reflexão. A vida para nós continua. Os encontros vão continuar acontecendo. Virou meio que uma filosofia de vida, né? De ser uma pessoa melhor. Porque acho que a vida é uma só, então a gente tem que tirar o melhor proveito dela e ser a melhor pessoa que a gente conseguir. E existe uma hora ou uma forma melhor de voltar à rotina? Não tem uma melhor hora, só que ela deve retomar aos poucos, colocar algumas coisas que sejam agradáveis ou que tivessem sido agradáveis antes, que ela possa fazer e que deem significado a ela, que ela possa falar, que bacana, eu consegui fazer tal coisa, não é? Tem muitos caminhos para isso, o apoio dos amigos, de uma crença religiosa, da espiritualidade, os cuidados com o corpo. Muito obrigada. Eu que espero agradeço. que a gente tenha ajudado quem está passando por essa fase. Exatamente. Então, a grande sabedoria seria a gente chegar nesse momento da passagem, né, de um lado para o outro, sei lá, isso. E a gente conseguir fazer isso com tranquilidade, sem medo, né? Isso. No Japão, a gente vestia antigamente as pessoas que morriam como um viajante. Tinha sandálias de palha, um chapéu de palha, um cajado, que alguém que fosse nessa viagem, que fosse adentrar essa montanha, esse mundo desconhecido, e que fosse bem. Dentro do budismo, nós dizemos que é como entrar na correnteza, tornar-se esse caminho, fluir com o fluir da vida, da natureza. Nada mais a dizer. A conclusão que a gente chega é que na hora do luto não tem regra, não tem receita. É aceitar o sofrimento e seguir a vida. Eu espero que a gente tenha te ajudado. Beijo. Such a